Venha para o canal, tricotando por aí, e vai descobrir que cada novembro é uma nova aventura. Aqui você vai ser feliz, aqui você vai descobrir como ficou apaixonante. Venha para o canal, tricotando por aí. Seja bem-vindo ao canal Tricotando Por Aí. No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer essa peça aqui. Na verdade, eu já dei uma adiantada boa nela e vou explicar pra vocês como que eu fiz até essa parte que eu fiz aqui. E aí, vou fazer com vocês da cava pra frente, certo? Porque aqui não tem segredo esse momento inicial da peça. Como é que eu fiz aqui? Eu tô usando o fio Réveillon, que é um lançamento da Pinguim, com a agulha 3,5. E eu fiz já o vídeo do ponto que eu fiz a barra, que é o ponto barra perolada, e também já fiz o vídeo, e já está no canal, do ponto quadradinho, na circular, inclusive, porque essa peça é feita de baixo para cima, na circular. Então, já tem esses dois pontos no canal. Então, como é que eu fiz? Eu montei 200 pontos na agulha 3,5 e fiz 10 carreiras de barra perolada, que é essa barra aqui, que ela é múltipla de 5. E o ponto da nossa peça também é múltiplo de 5, então casou perfeitamente. Dá pra ver que os gominhos sobem acompanhando a barra, ficou perfeito isso. E aí, quando eu fiz as 10 carreiras de barra perolada, eu mudei pro ponto quadradinho. Fiz ele em circular, como eu expliquei no vídeo do ponto, e fiz 120 carreiras de corpo. Pelo que eu me lembro aqui, eu tô com 42 centímetros. Vou pegar a fita pra confirmar. Confirmar aqui com vocês qual é a medida. Na verdade, são 39 centímetros. Eu me enganei. 39 centímetros de corpo. Eu cresço o corpo da minha peça, geralmente, de 35 para cima. Então, é sempre essa medida que eu faço nas minhas peças, de 35, no mínimo, para cima. Você pode fazer do tamanho que você desejar. Como você descobre quando vai ficar bom? Você pode colocar em cima a peça, em cima de uma peça que você goste de comprimento. Ou você pode experimentar, que é a melhor coisa. Experimentando, vendo que já está o corpo já alcançou a altura da axila ali, já está bom o corpo, e pode separar frente e costas. E aí, eu fiz o corpo, essas 120 carreiras, e fiz um quadradinho, uma repetição do gráfico, que é 8 carreiras. Quando eu separei a cava. Quando você vai separar a cava, você faz o seguinte. Você que estava trabalhando circularmente, vai pegar metade dos pontos e colocar, deixar na sua agulha de trabalho. E a outra metade dos pontos você vai colocar em outra agulha para deixar em espera. Certo? Ou se você não tiver outra agulha, pode passar um fio de segurança com a agulha de tapeçaria e deixar. Eu prefiro deixar na agulha que fica já meio caminho andado. Eu coloco essas borrachinhas aqui, ó. Nem precisa desatarrachar a agulha, você já deixa assim. E aí, quando for a hora de fazer as costas, você já tá pronto para as costas. Então, separar para as cavas, você vai. Quando o corpo está bom, você vai
colocar metade dos pontos na frente, que é 100 pontos na frente, no meu caso aqui, porque foi 200 pontos, e 100 pontos nas costas. Na primeira carreira, onde se separa frente e costas, o que que eu faço? Eu crio 2 pontos de borda. Como? No primeiro ponto aqui, antes do primeiro ponto, eu levanto essa cordinha aqui que fica entre um ponto e outro. A cordinha que fica entre um ponto e outro, deixa eu ver se eu consigo mostrar ela aqui. Aqui no primeiro ponto não vai dar pra ver, mas quando a gente tá lá no circular dá pra ver. Aqui, essa cordinha, coloco dessa forma e faço em meia pela frente. Em meia pela frente. Laço o fio lá e faço, certo? E no último ponto da carreira, da cava, eu faço esse último ponto em meia pela frente e por trás, que é o aumento KFB. E assim eu tenho um ponto de borda aqui e um ponto de borda aqui. Então, de 100 pontos, eu fui para 102 quando eu comecei a minha cava. Por quê? Porque eu quero que tenha pontos de borda para criar essa trancinha aqui, ó. Fica mais fácil de levantar depois os pontos para pegar pra manga. E também, quando eu vou separar aqui do decote, eu também mantenho ponto de borda para que quando eu for fazer o acabamento do decote depois fique mais fácil. Então, como é que eu faço ponto de borda? No primeiro ponto da carreira, eu tiro sem fazer o primeiro ponto. Peraí que o meu ponto tá torcido aqui, porque eu voltei ele ao contrário, parece. Aí. O primeiro ponto da carreira eu tiro no sentido tricô com o fio atrás do trabalho. E o último ponto da carreira eu faço em meia. E no avesso eu vou fazer a mesma coisa. Vou tirar o primeiro ponto lá no avesso, sem fazer com o fio atrás do trabalho, no sentido tricô. E o último eu vou fazer em tricô. Então, esse é o que eu já fiz até agora. E o que eu vou fazer agora com vocês é o decote. Para o decote, eu separo as partes em 3. Eu deixo 36 pontos de cá, porque a gente tem um ponto de borda que a gente adicionou, então tem 36. Aqui. 36 aqui, deixo 30 pontos centrais, coloco esses marcadores de cadeado para saber que esses são os 30 pontos centrais. E aqui eu tenho 36 pontos. Eu vou subir o decote diminuindo 10 pontos, e depois de diminuir os 10 pontos, eu vou seguir reto, sem diminuição, certo? Na primeira carreira do decote, eu vou seguir aqui o ponto decorativo, até um ponto antes desse marcador. Vou fazer já uma diminuição, porque essa primeira carreira já é uma carreira com diminuição. Eu faço uma diminuição aqui no finalzinho desse lado direito. E aí, começo a arrematar todos os pontos centrais. Depois, eu já passo esse marcador e faço uma diminuição aqui e sigo o ponto decorativo. Só um detalhe, que esse ponto decorativo na circular, ele é feito de uma forma, no tricô de idas e voltas, feito de outra forma. Eu já gravei o vídeo de como fazer ele na circular. E como eu vou mostrar pra vocês como fazer o decote, vocês vão ver como ele é feito no tricô de idas e voltas. Porque quando a gente começa a cava, a gente tem que trabalhar em idas e voltas, certo? Então, eu vou mostrar pra vocês como ele é feito no tricô reto. Então, já vou preparar aqui pra gente começar. Então, vamos fazer o decote. Eu estou, nesse momento, fazendo uma marcação tripla. Por quê? Aqui nesse marcador, eu marco em que carreira eu estou do gráfico. Nesse marcador aqui, eu marco em que carreira eu estou da cava. Essa é a 9ª carreira da cava. Porque, como eu disse pra vocês, eu já fiz 8 carreiras
do ponto decorativo, reto, sem diminuição, sem nada, só reto, em idas e voltas. A partir do momento que eu separei costas e frente. E aqui, eu tô marcando em que carreira eu estou do meu decote. Essa é a primeira carreira de decote, certo? Uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês é que esse é o tamanho para um busto 110, até 110. E ela fica bem assim, não fica nem apertada nem larga, fica bem na medida esse tamanho. Essa largura aqui. Vou colocar no início do vídeo a informação sobre a amostra, para você, se quiser adaptar para outro material, você saber como faz. Em qual que é o seu ponto de partida, que é os meus pontos por carreiras, certo? Então, vamos ao decote. Então, aqui, eu vou fazer esse primeiro ponto como ponto de borda, eu vou tirar o primeiro ponto sem fazer, no sentido tricô, com o fio atrás do trabalho. E aqui, essa carreira do ponto decorativo corresponde fazer todos os pontos em meia. O detalhe que vai fazer formar os quadradinhos é sempre na carreira par, que é a carreira do avesso, certo? Daqui eu vou tecer os meus 36 pontos desse lado de cá. Que é o lado direito de quem tricota, mais esquerdo de quem veste. E quando eu chegar no finalzinho, antes desse marcador verde aqui, eu vou fazer uma diminuição. À esquerda, do lado direito de quem tricota aqui, eu faço diminuições à esquerda. E do lado esquerdo, eu faço diminuições à direita. Como eu já expliquei, de quem tricota. Lado direito e esquerdo de quem tricota. Quando você coloca a peça em cima da mesa, você vê, e esse aqui é o lado direito. E esse aqui o lado esquerdo. Então, aqui faltando 3 pontos para o marcador do arremate central aqui, eu vou fazer S, S, K. Que é tira um ponto sem fazer, tira o segundo sem fazer como se fosse em meia e faz os dois por trás. E aqui eu faço meia. Então, aqui eu já fiz a primeira diminuição do meu decote. E aqui, nesse marcador, dentro do marcador, eu vou arrematar todos esses pontos aqui. Então, como é feito? Eu faço esse em meia, faço segunda em meia, venho buscar e deixo cair o ponto que eu fiz em cima do ponto anterior. E vou assim arrematando todos os pontos. Tirando os marcadores também. Os marcadores que simbolizavam aqui o gráfico. Eu coloquei nessa peça marcadores a cada 10 pontos. Achei que assim ficou mais simples de fazer o gráfico sem errar. Eu achei que a cada 5 ia ficar muitos marcadores, a cada 20 não ia ser tão legal, então, cada 10 foi o que eu achei melhor. Faz esse arremate aqui bem suave, para não ficar os pontos aqui muito miudinhos, tá? Se você apertar demais aqui, depois quando você for pegar para levantar e fazer o acabamento do decote, fica bem complicado de pegar, viu?
Então, deixa bem solto, com a mão bem leve. E olha só, aqui, cheguei aqui no marcador, que simboliza que terminei o meu arremate. Só que pra gente arrematar esse último ponto que ficou na agulha, a gente precisa remover esse marcador e fazer mais um arremate aqui depois dele. E aí sim, a gente vai ter arrematado todos os pontos centrais. Então, não esquece de depois que você chega no marcador, você tirar ele e arrematar um ponto depois. E aqui, eu já vou fazer a minha diminuição da primeira carreira. Vou fazer 2 pontos juntos em meia, que é uma diminuição à direita. Do lado esquerdo, eu vou fazer diminuições à direita. Então, aí, eu sigo fazendo em meia. Até o final da carreira. E aí, eu vou fazer com vocês aqui a carreira par, que é a carreira do avesso, e ela vai simbolizar todas as carreiras 2, 4 e 6. Você vai fazer, com a forma que eu vou fazer aqui no avesso, você vai fazer as carreiras 2, 4 e 6. Porque na 8, você vai fazer todos os pontos em meia, certo? Porque é um cordão de tricô. Quando a gente finaliza aqui o quadradinho, a gente faz um cordão de tricô. Para fazer o cordão de tricô, como a gente faz meia no direito, a gente tem que fazer meia no avesso para que fique o cordão de tricô em tricô de idas e voltas. Aqui, eu posso pegar uma agulha e separar esses pontos aqui, passar eles para outra agulha, porque senão fica me atrapalhando aqui, né? Então, eu vou fazer o avesso com vocês e depois eu tiro esses pontos daqui. Mas se você também não se importar e quiser deixar, pode deixar. Então, agora, segunda carreira. Do meu gráfico, segunda carreira de diminuição. As carreiras do avesso são carreiras que eu faço sem diminuições, certo? As diminuições são feitas somente no direito, que são as carreiras ímpares. Então, aqui, não sei se eu mostrei pra vocês, no último ponto aqui da carreira do direito, eu fiz o último ponto em tricô. Meu último ponto, que é o ponto de borda, eu faço em tricô. E aqui, o ponto de borda que eu vou fazer aqui no início é tirar sem fazer, com sentido tricô, com fio atrás do trabalho.
E aí, como é que é a repetição das carreiras 2, 4 e 6? Eu vou fazer 4 tricô, um meia, 4 tricô, e um meia, 4 tricô, e um meia, quatro tricô e um meia, 4 tricô e um meia, quatro tricô e um meia. E aqui eu vou fazer 4 tricô, porque a gente já diminuiu um ponto na carreira anterior, né? Então, aqui eu fiquei com 4 tricô, não tenho o 1 meia. Vou pegar uma agulha e vou passar os pontos daqui do lado direito para deixar em espera. Para não ficar me atrapalhando aqui. Vamos fazer a carreira 3. Eu tiro o primeiro ponto sem fazer como ponto de borda e faço aqui 2 pontos juntos em meia, que é uma diminuição à direita. Faço 1 em meia e a carreira 3 do gráfico corresponde a fazer todos os pontos em meia. Então, eu faço todos os pontos em meia. E agora, eu vou voltar sempre na carreira ímpar, que é a carreira que a gente vai fazer as diminuições. As pares que eu falei pra vocês, a 2, a 4 e a 6, vocês vão fazer 4 tricô, 1 meia, 4 tricô, 1 meia. Essa é a repetição. 4 tricô, 1 meia. Essa é a repetição das carreiras 2, 4 e 6. E na carreira 8, corresponde fazer todos os pontos em meia. As carreiras do direito não muda em relação ao tricô circular. O que muda é sempre, aqui o último ponto, eu faço em tricô, que é o ponto de borda. O que muda do tricô circular para o tricô reto é sempre as carreiras pares, que são as carreiras do avesso. No tricô circular, a gente fazia um tricô 4 meia, um tricô 4 meia, e no tricô reto a gente faz 4 tricô, 1 meia. Porque a gente tem que, para mudar o ponto de circular para reta, a gente tem que inverter a ordem e trocar os pontos. E aqui eu vou fazer essa carreira 4 e volto na carreira 5. Carreira 5. Vou tirar o primeiro ponto sem fazer 2 pontos juntos em meia e sigo o ponto decorativo, que corresponde a fazer todos os pontos em meia nas carreiras do direito. Isso você vai fazer na carreira 1, 3, 5 e 7. Carreira 7.
Vou fazer aqui o primeiro ponto sem fazer. E aqui eu tenho que fazer uma diminuição, então, tem que tirar esse marcador daqui. E aí, sim, eu faço 2 pontos juntos em meia. E aí, sigo a carreira fazendo aqui todos os pontos em meia, como está no gráfico. E volto na carreira 9. Eu voltei aqui na carreira 8, só para lembrar para vocês que essa é a única carreira do avesso que é diferente daqueles 4 tricô 1 meia. Então, essa é a carreira que corresponde a fazer todos os pontos em meia, para formar o cordão de tricô que a gente quer no final do quadradinho. Então, tem que fazer essa carreira todos os pontos em meia. E o último ponto, como é um ponto de borda, eu faço ele em tricô. Então, já vamos para a carreira 9. Então, aqui, eu vou tirar esse ponto sem fazer e vou fazer 2 pontos juntos em meia, que é uma diminuição à direita. E sigo fazendo todos os pontos em meia. Aí, como a gente fez a 8 ali agora, essa é a primeira carreira do gráfico novamente. Porque o gráfico, ele é só 8 carreiras, então, a gente começou de novo o quadradinho. Volto na carreira 11. Carreira 11. Tiro o primeiro ponto sem fazer, faço 2 pontos juntos em meia. Que é uma diminuição à direita. E faço a carreira, todos os pontos em meia. Essa é a terceira carreira do gráfico. E aí, novamente, eu vou fazer como eu já falei pra vocês. 4 tricô, 1 meia. 4 tricô, 1 meia. E aí, eu volto na carreira 13. Carreira 13, tiro o primeiro ponto sem fazer, faço 2 pontos juntos em meia. E sigo a carreira fazendo todos os pontos em meia. Volto na carreira 15. Carreira 15, vou tirar o primeiro ponto sem fazer e fazer 2 pontos juntos em meia. Que é uma diminuição à direita. E aí, sigo carreira fazendo todos os pontos em meia. Carreira 17, tiro esse ponto sem fazer, faço 2 pontos juntos em meia. E sigo a carreira fazendo todos os pontos em meia. Lembrando que a carreira 18 é a 8ª do gráfico, onde você vai ter que fazer todos os pontos em meia. Porque é a última onde é feito o cordão de tricô, certo? E aí, eu volto na carreira 19.
Carreira 19, última carreira de diminuição. Tiro o primeiro ponto sem fazer e faço 2 pontos juntos em meia. E aí, só seguir a carreira fazendo todos os pontos em meia. Essa é a primeira carreira do gráfico. Novamente, porque a 18 foi a carreira 8 do gráfico, que foi o nosso cordão de tricô. E agora que eu terminei as minhas diminuições do gráfico, eu fiquei com 26 pontos nas agulhas. E agora que eu terminei as diminuições do decote, eu vou seguir reto até o final da minha cava, sem diminuições, só seguindo o ponto decorativo. Eu geralmente faço a cava com 20 centímetros. Para esse tamanho que eu estou fazendo é o ideal, mas a gente sempre deve vestir para ver se ficou bom ou não. Que a gente vai medir desde o início, onde a gente separou aqui, frente e costas, bem aqui, pra cima, daqui pra cima. E aí, quando eu terminar esse lado, eu não vou arrematar os pontos, eu vou deixar os pontos vivos numa agulha provisória e vou fazer o outro lado. Porque no final, quando eu tiver feito as costas também, os ombros, os dois lados das costas, e tiver a mesma quantidade também de pontos, tanto no lado direito quanto no lado esquerdo, que são 26 pontos, depois de diminuir todos os 10 pontos, a gente ficou com 26. A gente vai ter 26 no lado esquerdo da frente, do lado direito também vai ter 26, nas costas 26 dos dois lados também. E aí, exatamente a mesma quantidade de pontos, a gente vai com os pontos vivos que a gente tinha deixado, a gente vai fazer a união dos ombros com grafting ou arremate a 3 agulhas. Porque é muito melhor do que arrematar e depois costurar, porque fica mais grosso e eu não gosto muito do acabamento que fica quando você faz a união dos ombros com a agulha de tapeçaria no modo comum, né? O modo tradicional. O arremate a 3 agulhas fica bem melhor do que a forma tradicional de fazer, e o graft fica melhor ainda, fica perfeito. Eu acredito que nessa peça eu vou fazer o grafting. E é até bom que eu vou ensinar vocês a fazer grafting. E aí, quando eu terminar esse lado esquerdo, eu vou cortar o fio deixando 1 palmo. Porque na frente não tem necessidade de a gente deixar o fio grande, mas nas costas a gente vai deixar o fio grande. Para poder fazer o grafting, a gente precisa de um fio, no mínimo, 4 ou 5 vezes assim o tamanho do nosso ombro. Então, quando a gente for fazer aqui o lado direito do nosso decote, que tá aqui nessa agulha de reserva aqui, eu vou emendar um fio bem aqui no avesso e vou fazer pelo avesso, contando essa como a carreira número 2 do decote. Quem quiser usar o marcador geral de carreiras, essa vai ser a carreira 10 da cava, desde o início da cava, né? E aí, vai fazer, né, essa carreira toda conforme o ponto decorativo, que é no avesso, nas carreiras 2, 4, 6, são 4 tricô, 1 meia. Então, vai fazer isso nessa carreira 2. Vai virar e vai fazer uma diminuição sempre nas carreiras ímpares. Agora, como é o lado direito, sempre no final, aqui no último gráfico. Faltando 3 pontos para terminar a carreira, você vai fazer um SSK, que é uma diminuição à esquerda, e o último ponto da carreira é em tricô, que é o ponto de borda. E aí, vai seguir fazendo isso na carreira, nessas diminuições na carreira 3,
5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 e 19. Se por algum motivo você esquecer de fazer alguma dessas diminuições, alguma dessas carreiras, você não tem necessidade de desmanchar. Desde que você faça essa diminuição, por exemplo, na carreira 21, ou na 23, ou na 25, dependendo de quantas diminuições você faltou. Você vai ver quantos pontos você tem na agulha, você tem que ter exatamente 26 pontos que você deixou aqui desse lado de cá, você tem que ter aqui. Então, se quando você terminar a carreira 19, você não tiver os 26 pontos que eu falei que deveria ter, você vai fazer a 21 fazendo mais uma diminuição. Se tiver faltando se estiver sobrando só um ponto, né? Se estiver sobrando mais de um, você faz na 23 também, mais uma diminuição. E aí, fica com a quantidade exata de pontos. Aí, aqui, como eu já mostrei pra vocês como faz aqui do lado direito, eu não vou mostrar vocês fazer aqui o lado... Eu mostrei fazendo o lado esquerdo, na verdade. E eu não vou mostrar fazendo o lado direito. Eu vou mostrar pra vocês a peça quando eu tiver terminado a cava, pra falar quantas carreiras eu fiz de cava, pra que vocês repliquem desse lado de cá. Façam como eu expliquei agora. E aí, não esquece de deixar os pontos vivos quando você terminar esse lado e esse lado. E aí, eu volto pra mostrar quantas carreiras eu fiz e depois volto nas costas pra gente fazer as costas junto. Olha só, gente, eu terminei a minha cava e voltei pra contar pra vocês quantas carreiras eu fiz. Eu fiz ao todo, de cava, 56 carreiras. Desde o momento que eu separei frente e costas até aqui, eu tenho 56. Mas olha só, 8 carreiras eram antes do decote. Eu fiz antes desse decote aqui. Pode ver que tem um quadradinho aqui antes do arremate do centro. Então, 8 carreiras antes do decote, e aí sim eu comecei o decote. Quando eu comecei o decote até aqui em cima, eu fiz 48 carreiras. Esse ao todo, a cava tem 56 carreiras por causa dessas 8 sem diminuição aqui antes do decote, certo? E eu não sei se eu falei, mas essa blusa, ela não tem diminuições na cava. Então, quando eu separo frente e costas, para começar a cava, eu não faço diminuição alguma aqui. E depois, quando eu subo o decote, em momento nenhum também eu diminuo desse lado de cá, somente do lado do decote, certo? Pra ficar mais simples de fazer a manga, eu resolvi fazer dessa forma. Porque se fosse com diminuições, teria que ser com carreiras encurtadas a manga, ou feito de baixo pra cima, formando aquele triângulozinho na ponta pra depois costurar. Então, pra simplificar aqui, a cava é sem diminuição. Tem diminuição no decote, pra gente formar o decote redondo igual ficou aqui, redondinho. E agora, eu vou passar os pontos que estão nessa agulha aqui, pra essa agulha de 2 pontas. É uma agulha 3 milímetros que eu tenho de metal, que eu uso, basicamente, eu uso pra isso, pra deixar os pontos em espera. Eu coloco a borrachinha das agulhas, que é essa de silicone, nas 2 pontas e deixo até o momento em que eu vou unir o ombro. Aqui, quando eu vou passar os pontos para essa agulha, eu não preciso deixar os marcadores, então eu posso simplesmente eliminar eles. Porque quando a gente unir o ombro, fica até mais fácil sem marcador aqui. Eu já conferi, eu tenho realmente a quantidade de pontos que eu necessitava no ombro, que é os 26 que eu falei pra vocês.
E agora que eu já passei todos os pontos, eu coloco a borrachinha aqui e simplesmente emendo o fio do lado de cá, no avesso, e faço esse lado direito aqui até a mesma quantidade de carreiras que eu fiz aqui, certo? Com a mesma agulha, vou usar essa mesma agulha que eu fiz esse lado de cá, vou usar nesse lado de cá. Não interessa qual agulha ficou aqui segurando, eu já vou fazer essa carreira do avesso com a agulha certa, que é a agulha que eu fiz o trabalho. Então, agora é só seguir esse lado e aí eu volto nas costas quando a gente for fazer a cava das costas, certo? Vamos fazer a cava das costas. Eu já amarrei um fiozinho aqui. E vou fazer um aumento aqui e no final da carreira. Para que eu vou fazer esses aumentos? Para que eu crie 2 pontos de borda. Assim, quando eu precisar levantar os pontos aqui nessa bordinha aqui e na bordinha de lá, para fazer a manga, fica mais fácil de levantar. Então, eu sempre faço isso. Faço a peça na circular até a cava, separo frente e costas, faço frente até o final da frente, a cava da frente, em idas e voltas. E na frente eu já coloco também esses 2 pontos de borda e nas costas eu faço a mesma coisa. Coloco esses 2 pontos de borda. Então, aqui, para colocar o ponto de borda aqui deste, eu vou pegar essa cordinha que fica entre um ponto e outro, vou colocar na agulha. Perceba que a menor perninha do ponto fica na frente quando eu faço dessa forma. Eu venho com a agulha de trás pra frente dentro dessa perninha. E aí, então, eu vou fazer em meia pela frente. Porque a menor perninha ficou na frente. Fiz em meia pela frente, significa que eu já fiz o meu aumento. E agora é só seguir carreira conforme o ponto decorativo, que é todos os pontos em meia. Essa é a carreira 1 do nosso ponto decorativo. E assim, eu vou até o final da carreira. E no final da carreira, eu vou fazer outro tipo de aumento. Esse aqui foi o aumento Make One Right. E lá no final da carreira, eu vou fazer o aumento KFB, que é meia pela frente e meia por trás. Mas eu vou mostrar pra vocês. Lembrando que nesse ponto decorativo, o que vai formar ele é sempre nas carreiras do avesso, que são as carreiras pares. Então, nas carreiras ímpares, a gente faz meia, na carreira 1, 3, 5 e 7. E nas carreiras 2, 4 e 6, a gente faz no tricô reto, que é a que a gente tá trabalhando aqui na cava, em idas e voltas, a gente faz 4 tricô, 1 meia, 4 tricô, 1 meia. E na carreira 8, a gente faz todos os pontos em meia. Aí, eu vou seguir fazendo o ponto decorativo, a cava sem nenhuma diminuição aqui, nem lá no final, vou fazer nenhuma diminuição, vou seguir reto nessa cava aqui, até a carreira 32. Na carreira 33, a gente vai começar a fazer as diminuições para o decote das costas. Aí, serão 20 carreiras de diminuição, sendo que a gente vai fazer a mesma coisa que fez na frente. Então, as diminuições serão todas nas carreiras ímpares, que são as carreiras do direito. E nas carreiras do avesso, nós seguimos o ponto decorativo e não fazemos diminuição. Certo? Então, eu vou fazer
aqui até o final da carreira, vou mostrar pra vocês como fazer o aumento ali no final. E aí, eu vou voltar só quando eu tiver terminado as 32 carreiras, porque aqui não tem segredo, é só você seguir reto, seguindo o ponto decorativo, sem diminuição alguma. E aí, na carreira 33, a gente começa as diminuições. Mas as diminuições é igual à frente. Não tinha muita necessidade de mostrar novamente, porque eu já mostrei pra vocês como fazer. Mas para não deixar nenhuma dúvida, eu vou fazer com vocês algumas carreiras de diminuição aqui das costas. Quem já entendeu como faz na frente, é só fazer o mesmo processo nas costas. Só prestar atenção quantas carreiras retas fazer antes do decote. Porque na frente, o nosso decote, ele é mais embaixo. E nas costas, o nosso decote é mais em cima. Então, quer dizer, na frente eu faço menos carreiras antes de começar o decote do que nas costas. Nas costas, eu faço mais carreiras antes de começar o decote. E aí, quando eu termino as diminuições, nas costas aqui, eu vou fazer mais algumas carreirinhas reto, sem diminuição. E aí, vou finalizar a parte do corpo da minha peça com a costura dos ombros, que é a união que eu faço de uma forma diferente, para que não fique tão marcado. Fica realmente perfeito, nem se percebe que tem uma costura ali. Então, aqui cheguei no último ponto e eu vou fazer aquele aumento, que é o nosso ponto de borda. Então, como é que eu vou fazer o aumento aqui? Eu vou fazer meia pela frente e meia pela perna de trás. Então, mais uma vez, 1,6 pela perna da frente e 1,6 pela perna de trás. Então, assim, eu fiz um aumento aqui. Eu repeti só para vocês entenderem direito, mas eles vão fazer só uma vez isso, no último ponto, certo? E aqui eu viro pro avesso e faço como está no ponto decorativo, que a gente já mostrou, que é a repetição é 4 tricô, 1 meia. Mas lembrando que agora eu tenho 2 pontos de borda, então, antes de eu começar esse 4 tricô, eu tenho que tirar o primeiro ponto. Ah, eu tenho que eliminar essa agulha aqui, já ia esquecendo, ó. Essa agulha era a agulha que estava segurando os pontos. E agora que eu já passei todos os pontos para a agulha certa, eu elimino essa agulha e faço com a agulha 3,5, que é a agulha que eu trabalhei toda a peça. Então, não se confunda quando for fazer também a sua blusa. Então, aqui, eu vou tirar o primeiro ponto. O ponto de borda é feito dessa forma. Eu tiro o primeiro ponto, sem fazer no sentido tricô, com o fio atrás do trabalho. Caiu um ponto aqui, quando eu tirei, então, eu preciso arrumar aqui. Aí, pronto. Aí, aqui eu vou seguir fazendo agora a minha repetição, que é 4 tricô, meia. A gente percebe que aqui é o lugar do meia, porque nós temos essa linha aqui que fica diferente. Então, você pode usar isso como referência para saber onde vai fazer o meia. 4 tricô.
E aqui no último ponto, antes desse marcador, eu vou fazer um meia. Por isso que é bom trabalhar com marcadores. 4 tricô. Um meia. E assim eu vou fazer as 32 carreiras, como eu já expliquei pra vocês, lisa, sem diminuição, e volto na carreira 33. Ainda na carreira 2, voltei no finalzinho da carreira, só para mostrar para vocês como é feito o último ponto de borda. O último ponto de borda é feito em tricô. Lembrando que o primeiro ponto da carreira, ele é tirado sem fazer com o fio atrás do trabalho, no sentido tricô. E o último ponto da carreira é feito em tricô. Então, aqui eu já fiz 32 carreiras retas de cava, sem diminuição. Lembrando de fazer o ponto de borda aqui no final, como eu expliquei pra vocês. E agora, nós vamos começar o decote das costas. O decote das costas é feito da mesma forma da frente. Nós separamos aqui 36 pontos. 30 pontos no centro e 36 pontos de cá. E aí, nós vamos fazer essa primeira carreira, já diminuindo um ponto de cá e um ponto de cá, depois desse marcador aqui. Então, vamos lá. Lembrando que as diminuições do decote serão feitas nas carreiras 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 e 19. Aí, faz a 20 normal, sem diminuição. Lembrando que é assim. Então, é uma carreira sim, uma não. Uma com diminuição, uma não. As de diminuição são sempre carreiras do direito, e no avesso a gente faz acompanhando o ponto, mas sem diminuição nenhuma. E aí, depois da carreira 19, que é a última diminuição, a gente vai fazer o restante das carreiras sem diminuição nenhuma, até completar as carreiras da cava, certo? Então, é assim. Aqui, o primeiro ponto eu vou tirar sem fazer com o fio atrás do trabalho, no sentido tricô. E vou fazer essa carreira conforme o desenho do ponto, todo em meia. Aqui eu zerei o marcador para ficar mais fácil dessa parte ser feita, né? Que eu já tinha feito 32 carreiras de cava e agora eu vou fazer mais algumas. Aí, eu sigo em meia até alguns pontos antes do marcador de cadeado aqui, que é o centro, que a gente vai arrematar os pontos do centro. Aí, faltou 2 pontos aqui. Na verdade, é melhor eu fazer com 3. Eu faço com 3, fica mais bonito. Então, faltando 3 pontos pro marcador do centro, dos 30 pontos do centro, eu vou fazer um SSK, que é tira um sem fazer, tira o próximo sem fazer, e faz os 2 em meia por trás. Faço esse ponto em meia, e agora, eu começo a arrematar todos os pontos que estão dentro desse marcador amarelo aqui. Então, eu faço um ponto, faço o outro,
venho buscar e deixo cair. Faço um ponto, venho buscar e deixo cair. Venho buscar e deixo cair. E vou removendo esses marcadores, que agora não tem mais necessidade deles. Procura arrematar bem frouxo, pra não ficar depois difícil para levantar aqui esses pontos para o decote, para fazer o acabamento do decote. Então, com a mão bem leve, você vai arrematando. Vocês viram que a gente já arrematou um ponto aqui desse lado. Então, essa foi a primeira carreira de diminuição já. Ao mesmo tempo que a gente tá arrematando os pontos do centro, a gente tá arrematando também, fazendo as diminuições também dos dois lados. Cheguei aqui no final dos pontos dentro do marcador. Lembrando que para arrematar todos os pontos, nós temos que remover aqui o marcador e arrematar mais um ponto depois de tirar esse marcador. Aí sim, nós teremos arrematado os 30 pontos do centro. Não pode esquecer desse detalhe, que agora eu fiquei com 5 pontos aqui. E aí, eu tenho que fazer uma diminuição aqui já. Então, aqui eu vou fazer 2 juntos em meia, pela perna da frente, que é uma diminuição à direita. Então, do lado esquerdo, que é o que eu estou fazendo agora, de quem tricota, certo? Eu vou fazer as diminuições com 2 juntos em meia, que é uma diminuição à direita. E do lado direito, eu vou fazer uma diminuição à esquerda, que é o SSK. Então, aqui as diminuições serão sempre depois do primeiro ponto, que eu vou transformar esse primeiro ponto em ponto de borda. Eu vou fazer aqui sempre 2 juntos em meia no primeiro ponto. É uma diminuição simples para matar só um ponto a cada carreira ímpar. E assim nós vamos fazendo. E aqui eu vou terminar a carreira e vou fazer o avesso. O avesso vocês já sabem fazer, segundo ponto decorativo. Eu iniciei essa carreira aqui de arremate aqui do centro e diminuição dos dois lados na carreira 1 do gráfico. Então, ficou mais fácil pra mim aqui. Por isso que eu sempre deixo para começar na carreira 1 do gráfico o decote, fica mais simples. Então, essa foi a carreira 1, vou fazer a carreira 2 e volto no início da carreira 3 para mostrar para vocês a diminuição da carreira. Então, aqui carreira 3... eu vou tirar o primeiro ponto sem fazer com o fio atrás do trabalho, no sentido tricô. E vou fazer 2 pontos juntos em meia, pela perna da frente, que é uma diminuição à direita. E aí, eu sigo carreira fazendo todos os pontos em meia. Carreira 5. Vou tirar o primeiro ponto sem fazer e fazer 2 pontos juntos
em meia pela perna da frente, que é uma diminuição à direita. Sigo fazendo todos os pontos em meia. E aí, você vai fazer esse mesmo processo, tirando o primeiro ponto sem fazer e fazendo 2 pontos juntos nos próximos 2 pontos aqui, né? Pra fazer uma diminuição simples. Nas carreiras que eu falei, até a 19. E vai verificar se você fez certo, olhando a quantidade de pontos. Se você tiver 26 pontos nas agulhas na carreira, depois de fazer a carreira 19, então você fez todas as diminuições certinho. Se você, por acaso, esqueceu de fazer alguma diminuição nesse processo, você pode fazer a próxima carreira ímpar fazendo essa diminuição. E se por acaso você diminuiu mais do que foi feito, deveria ser feito, e tá com menos pontos do que 26, então você tem que fazer alguns aumentos aí. Mas eu acho que não tem erro, porque você tem que lembrar sempre que você tem que fazer as diminuições aqui. Depois do primeiro ponto, que é o ponto de borda, você faz a diminuição, 2 juntos em meia, aqui, no início da carreira. E aí, por quê? Porque a gente precisa que o ombro, o final do ombro, fique com 26 pontos, para que fique a mesma quantidade da frente e a união dê certo. Porque se a gente tiver uma quantidade diferente, a união dos ombros fica feia e não fica muito fácil de fazer. Então, por isso a gente sempre tem a mesma quantidade no ombro da frente e das costas. Aí, eu vou fazer aqui, desse lado de cá, vou fazer as diminuições até a carreira 19. E aí, vou fazer mais algumas carreiras reto, sem diminuição, depois dessa carreira 19. E aí, quando estiver bom e eu experimentar e estiver o tamanho correto da cava, eu retorno para falar para vocês quantas carreiras vocês devem fazer total de cava, certo? E aí, vocês vão fazer o mesmo processo do lado direito aqui do decote. Depois que terminar esse lado da cava, as diminuições todas e as carreiras retas depois, você vai emendar um fiozinho bem aqui, pelo lado avesso, porque lembra que a gente fez a primeira carreira já contando com o direito. A gente fez a primeira carreira e arrematou os pontos centrais e fez para o lado de cá. Então, a gente vai amarrar aqui um fio e vai começar da carreira 2 do gráfico, né? Já contando como carreira 2, que é a carreira do avesso. E aí, vai seguir fazendo as diminuições. E depois, vai fazer a mesma coisa que a gente fez do lado de cá, Só que aqui, a diferença é que no lado direito, aqui desse lado, as diminuições são feitas no final da carreira. E aqui do lado esquerdo, a gente faz no início da carreira, pra ficar do lado certo. Se você fizer aqui, no início da carreira, vai dar errado a sua peça, porque você vai estar diminuindo a cava e não o decote, certo? Então, tem que lembrar que no lado direito da sua blusa, que é esse lado aqui, que tá em espera, enquanto a gente faz esse lado, você vai amarrar um fiozinho pelo avesso e fazer a carreira 2, e depois vai voltar aqui na carreira 3, e nos últimos 3 pontos, você vai fazer um SSK e o ponto de borda em tricô, certo? Esse último ponto aqui em tricô. E aí, vai seguir fazendo tudo como eu expliquei aqui.